Hoje ele está me acompanhando, né? Confesso que eu fiquei meio receosa em aceitar o convite, porque eu gosto de louvar, irmão. Não é muito pregar, mas a gente quando faz um voto com o Senhor e quando o convite veio até a mim, o Senhor me lembrou do voto que eu fiz com Ele. Que se Ele me ajudasse, eu iria fazer, eu ia deixar Ele fazer o que Ele quisesse comigo. Eu não ia lutar contra o meu chamado. Eu não ia lutar contra aquilo que Ele tem na minha vida. E aqui eu estou nessa noite, né? Eu convido os irmãos a abrir comigo lá em Marcos, capítulo 5. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração, a partir do versículo 21, que fala sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha o fluxo de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Pai. Marcos 5, a partir do versículo 21 até o 43. Aleluia. Todos acharam? Que vai dizer assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e o rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e o seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sarareis. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada do mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem nas minhas vestes tocou? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns das principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Então não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroceis e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande os prantos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que lhes dessem de comer a menina. Aleluia. Só até aqui, né? Senhor,
ministrava no meu coração essa passagem sobre aqui, né? O Senhor estava no barco e ali quando ele chegou em terra, chegou ali aquele homem principal da sinagoga chamado Jairo, aleluia, porque a sua filha, ela estava enferma, ela ali estava, né, quase à beira da morte. Então ele foi até Jesus, não porque, irmãos, Jairo conhecia, estudando, pesquisando, Jairo não conhecia Jesus, Jairo só conhecia Jesus de ouvir falar. Ele ouvia falar o que Jesus fazia, que Jesus curava, o que Jesus, né, tinha feito já ali naquele lugar, mas ele não conhecia Jesus de ver Jesus. Mas ali quando a filha dele, né, estava ali à beira da morte, ele recorreu ao Senhor. Só que aqui nesse texto, meu irmão, tem uma grande, né, ensinação de fé, né, um ensinamento de fé para nós, porque aqui fala que ele era um dos principais da sinagoga. E ali nesse tempo, ali tinha um decreto que quem se prostrasse diante de Jesus, reconhecendo que ele era Jesus e que o que ele podia fazer, podia ser expulso da sinagoga. Mas Jairo, ele não temeu quando ele foi até Jesus, se prostrou a ele e convidou ele a ir na sua casa. Porque ele podia ter sido expulso da sinagoga por causa disso. Mas depois de estudar e ver, eu vi que ele não foi expulso, porque ele não foi ali, né, por rebelião ou por qualquer outra coisa. Ele foi até Jesus por causa da cura da sua filha. Mas ali ele estava colocando grande coisa em risco, irmão, porque ser principal da sinagoga, ali ele ensinava as leis, ali ele era um dos líderes, e a sinagoga era um lugar muito grande, não era como ele estar trocando de igreja, não era como ele estiver perdendo qualquer título, ele ia perder a sua identidade. Se ele era marido, ele ia deixar de ser marido, se ele era filho, ele ia deixar de ser filho, se ele era pai, ele ia deixar de ser pai. Perder ali a liderança da sinagoga não era apenas só perder um título, era perder a identidade, perder tudo que ele levara anos para construir. Mas esse homem, ele foi até Jesus, ali se prostrou e convidou Jesus para ir à casa dele, né? Não temendo o que podia acontecer. Ele confiou, ele colocou Jesus em primeiro lugar. E nessa noite Jesus pergunta para mim e para você. Eu sei que eu sou único na sua vida, mas Ele não quer ser só o único, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele não quer ser o segundo, o terceiro, porque muitas das vezes no nosso dia a dia nós deixamos o Senhor em último lugar, em terceiro, em quarto e quinto, enquanto Ele quer ser o primeiro. Irmão, enquanto eu li essa passagem, o Senhor ministrava no meu coração, aleluia, que muitas das vezes Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente necessita, mas muitas das vezes nós não falamos para Ele. E o Senhor não atende, Ele não atende sonho, desejo, o Senhor atende pedido. Você tem que falar com o Senhor. Esse homem aqui, ele foi falar com o Senhor, ele foi intencional, ele foi até Jesus e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, estenda a mão sobre a minha filha para ela ser curada. Só que, irmão, no meio desse contexto, no meio dessa palavra aqui, a gente vai ver que quando ele ia, a multidão apertava. A Bíblia vai dizer que certa mulher, quando nós vemos falar sobre certa mulher, é porque ela era uma mulher sozinha. Ela não tinha um homem para proteger. E essa mulher, ela já sofria 12 anos com o fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha. Então, se ela tinha 12 anos de fluxo de sangue, gastou tudo o que ela tinha, essa mulher não era uma mulher pobre. Era uma mulher cuja família com certeza tinha uma certa finança boa, tinha, né, uma situação, uma condição boa. Mas essa mulher recorreu a todos os médicos e nada fez essa mulher, né, ser curada desse fluxo de sangue. Perante a sociedade, essa mulher era impura, ela era imunda, ela não podia entrar na sinagoga, ela era excluída. Imagina o que essa mulher passou.
o sentimento de exclusão, o sentimento, né, de não poder participar, porque ela não podia ali naquela multidão ir na frente e pedir Jesus. Ela não tinha como Jesus tocar ela, porque até aqui nós vamos ver que sempre quando a gente via Jesus curar, falava, Jesus tocou e a pessoa foi curada. Até que veio essa mulher com ousadia. Imagino eu que essa mulher sentou e pensou, eu sou impura, eu sou imunda, eu não posso habitar onde o povo está. Mas ela ouviu falar, está passando um homem aqui nessa cidade, que cura, que faz milagres. Eu vou lá e vou tocar na veste dele, e eu vou ser sarada, e eu vou sarar. Ô irmão, aqui o que curou essa mulher não foi Jesus, foi a fé dela. Aleluia. Porque a fé dessa mulher foi extraordinária. Ela inovou nessa fé dela. Porque todos tinham que... Jesus tinha que tocar. Não era você tocar em Jesus. E ela nem tocou em Jesus. Ela tocou na veste santa de Deus. E essa mulher, ela foi curada. Aleluia. E o Senhor ministrava no meu coração. Porque foi algo ali em que Jesus sentiu e perguntou: quem me tocou? Porque de mim eu senti que saiu virtude. E ali o povo ficou, né? Os discípulos ficou assim, Senhor, mas a multidão te aperta, tem muita gente. Como que a gente vai saber quem te tocou? Aquela mulher, ela estava com medo, porque ela era impura, ela não era bem vista pela sociedade. Então, ela ali vai dizer que ela estava com medo, mas ela chegou até Jesus e falou, Senhor, fui eu. O Senhor não a questionou, o Senhor não falou nada com ela. O Senhor só falou, filha, aleluia. Olha agora, essa mulher que no contexto era chamada de certa mulher, era uma mulher excluída. Agora, depois de ser curada, ela não só ganhou a cura, como ela ganhou um pai, porque o Jesus fala para ela, filha, a fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Ô irmão, Jesus não é só aquele que faz milagres, não é só aquele que nos ajuda, Jesus é o nosso pai. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós necessitamos, Ele sabe quem a gente é, mas é necessário que nós chegamos até Ele e confessamos e nos humilhamos perante a Ele, porque essa mulher se humilhou, essa mulher se prostrou atrás dele e tocou a veste do Senhor, aleluia. Assim como Jairo, a gente aqui começou falando sobre Jairo, mas já na mensagem a gente se pega um certo bom tempo falando sobre essa mulher do fluxo de sangue, mas porque também é uma mensagem sobre fé, né, um acrescentamento de fé sobre as nossas vidas. Mas também a gente vem falar sobre Jairo, porque Jairo, ele era um dos principais. Ele eram pessoas grandes, trazendo para o nosso tempo de hoje, ele poderia ser um prefeito, poderia ser um chefe de gabinete, qualquer outra coisa. Então, para ele se humilhar perante ao Senhor, é porque ele acreditava naquilo que o Senhor, né, podia fazer na vida dele. E nessa noite eu te pergunto, você tem se humilhado, você tem se prostrado diante do Senhor? Você reconhece o que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida? Porque aqui, este homem, ele se prostrou, crendo que o Senhor podia fazer um milagre. Só que, irmão, nesse caminho entre ele sair dali, né, da margem do rio, até chegar na casa de Jairo, ele foi parado pela multidão. Aleluia. E aqui, eu me pego pensando, como ficou a fé de Jairo? Porque ele chegou lá aflito, correndo, porque a sua filha estava ruim, à beira da morte. E quando ali, passeando pelo caminho, ele para, a multidão aperta, Jesus acontece milagre, sai virtude, e ali o Senhor, né, fala com a mulher que ela foi curada, e Jairo vendo aquilo, como que Jairo talvez ficou? Aleluia. Eu te pergunto nessa noite, vamos meditar, como será que foi o sentimento no coração de Jairo? Será que nós, se fosse nós, trazendo para o nosso dia de hoje, nós estamos preparados para a gente ir lá plantar, para a gente ir lá buscar Jesus e ver o nosso irmão do lado receber a bênção primeiro? Porque aqui foi isso que aconteceu. Jairo foi o caminho entre Jesus e essa mulher.
Jairo estava trazendo Jesus para sua casa e essa mulher ouviu falar. Então aqui Jairo era para receber primeiro o milagre, mas essa mulher ela foi lá e tocou Jesus. E isso me chamou muita atenção, porque muitas das vezes nós não estamos preparados para ver o irmão do lado receber a bênção antes de nós. Nós achamos que porque nós chegamos primeiro, nós temos que receber. Porque nós chegamos primeiro, nós temos que fazer. Não, irmão, é Deus quem decide quem Ele vai curar, quem Ele vai levantar, quem Ele vai transformar. Não é eu e você. Deus não depende de mim, de você, para Ele ser Deus. Mas nós dependemos dEle para a gente ser nós. Porque se a gente não for sem Jesus, a gente não é nada. Aleluia. E a palavra vai dizer que ali, quando o Senhor falou com aquela mulher, veio um daqueles da casa do principal da sinagoga e falou. E disseram: a tua filha está morta, por que te incomodas o mestre? Jesus escutou, ninguém contou para Jesus. Jesus escutou aqueles homens falando ali com Jairo, com o principal da sinagoga, que a filha dele, nesse meio do caminho, ela faleceu. Ele foi, ela estava viva, em busca da cura para ela. A fé dele até Jesus, quando ele foi até Jesus, era para que aquela filha dele fosse curada. Agora eu pergunto para vocês, a fé de Jairo agora, ele tem a fé que a filha dele vai ser ressuscitada? Não vai ter, irmão. Por quê? Porque ele foi buscar a cura, ele não foi buscar a ressurreição. Aleluia. Só que não é do jeito que nós queremos. A vida não é do jeito que a gente quer. Aleluia. O Senhor tinha a maneira dele de trabalhar. Entre a cura da filha dele, a ressurreição da filha dele, Jesus tinha um milagre para fazer na vida dessa mulher do fluxo de sangue. E entre a minha bênção, a sua bênção, entre o cumprimento da palavra do Senhor na minha e na sua vida, Ele vai ter outras coisas para fazer na vida do irmão da direita, do irmão da esquerda. Aleluia. Ele vai ter outras coisas para fazer. E o Senhor nos pergunta nessa noite, qual vai ser o nosso caráter? Nós vamos crer somente como Jairo creu e esperou no Senhor, ou nós vamos murmurar, ou nós vamos reclamar, ou nós vamos indagar ao Senhor. Aleluia. Mas aqui, a palavra vai dizer que o Senhor foi com ele na casa dele, e quando chegou lá o povo chorava, o povo pranteava, porque a menina já estava morta. Aleluia. Mas nós sabemos o Deus que serve, nós sabemos o Deus que nós servimos, é o Deus que curou, que curou muitas pessoas, curou a mulher do fluxo de sangue, mas também foi o Senhor que ressuscitou Lázaro, que já estava de 7 dias, aleluia, já estava ali em decomposição, aleluia. Então Ele é Deus, Ele podia fazer para Ele, isso não ia ser nada, aleluia. E ali Ele chegou, e a menina estava morta, e ali as pessoas riam, porque o mestre chegou ali e ela já está morta. Porque muitos não criam no que o Jesus podia fazer. Mas Ele era Deus, Ele era o Senhor. Aleluia. Jairo, ele não queria saber o que as pessoas pensavam. Ele acreditava no milagre, ele acreditava no Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele, ele colocou tudo em risco. Ali ele podia perder tudo. Aleluia. Mas ele foi atrás da cura para a sua filha, para dentro da tua casa, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ali muitos riam dele, porém ele tendo feito sair todo mundo que estava na casa, Jesus mandou sair, aleluia. Porque Jesus era um homem que fazia milagres, não era para os outros ficarem sabendo, para os outros ver, para aparecer para ninguém. Ele fazia o milagre porque Ele é Deus, aleluia, e Ele fazia o milagre. Aleluia, não era para aparecer. Então Ele mandou que todos saíssem, só ficava ali naquele lugar o pai, a mãe da menina, Pedro, João, Tiago, que ficassem ali com ele, que foram os que foram com ele. E ali Ele tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, levanta-te. Que diz, menina, levanta-te. E a menina ali, a menina assim que Ele falou, a menina levantou. Aleluia. E a palavra vai dizer que ali eles ficaram assombrados, eles ficaram espantados. Por quê? Porque eles estavam esperando a cura. A fé deles era para a cura.
para Jesus curar a menina que estava enferma. Mas Jesus chegou ali para fazer algo muito maior do que eles esperavam. E Jesus me traz aqui nessa noite para dizer, Ele faz muito mais além do que aquilo que nós pedimos para Ele. Aleluia. Só que é necessário, irmão, a gente pedir. É necessário a gente pedir, a gente falar com o Senhor. Aleluia. Porque é necessário a gente humilhar, a gente se prostrar o joelho, prostrar o rosto em pó e pedir ao Senhor que Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e almejamos. Porque Jairo almejava a cura e ele ganhou a ressurreição da sua filha. Sua filha ressuscitou, ela estava morta. E eu te pergunto nessa noite, como tem sido a sua fé? Como tem sido a sua fé? Como tem sido a sua vida com Deus? Ele é único na sua vida, mas Ele tem sido o primeiro. Você tem convidado Jesus a ser o primeiro na sua vida? Irmão, porque quando nós colocamos Jesus, Ele é único na minha vida. A gente só serve a Ele, a gente só adora a Ele. Mas é diferente quando você coloca Jesus como o primeiro. É diferente quando Jesus é o primeiro, porque geralmente o primeiro na nossa vida é o celular. Porque ele já desperta, a gente já logo pega o celular, a gente vai abrir o Facebook, vai abrir o Instagram, a gente vai levantar, vai fazer um café. Eu que tenho criança, coloco criança para creche. E depois que eu vou lembrar de orar, muitas das vezes, e falar com o Senhor. E o Senhor não é isso que Ele quer de mim, Ele quer de você. Ele quer ser o primeiro. Quando a gente acordar, a gente dobrar o nosso joelho e a gente buscar Ele. Aleluia. Porque é diferente, irmão. É diferente. Eu sou a prova viva, meu esposo está aqui e ele também sabe. É diferente quando eu oro, quando eu busco a Jesus, quando eu acordo e eu dobro o joelho, eu oro. É diferente, o ambiente ele fica diferente. A gente fica diferente quando a gente, busca o Senhor verdadeiramente, quando a gente coloca o Senhor como prioridade na nossa vida. Aleluia. E o Senhor nos convida nessa noite a pedir a Ele. Pede, irmão, humilha diante de Deus. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Se é de uma cura, se é uma de libertação. Pede ao Senhor, porque Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que eu era bem nova. E como eu era filha única de uma mãe solteira, minha mãe separou do meu pai muito cedo. Então eu sentia falta de uma figura paterna na minha vida. E eu sempre tive uma luta interna e eu sempre falava com Deus, Senhor, me dá um namorado, Senhor, me dá um esposo. Porque eu via na figura do homem aquilo que eu não tive, o carinho de pai, o amor de um pai. E durante muito tempo isso foi uma guerra na minha vida. E eu batizei aos 15 anos. E nós, irmão, nós temos que sustentar aquilo que nós pedimos. Eu lembro que eu me batizei aos 15 anos. E ali eu estava pronta para casar. Só que eu olhei para o cenário e eu falei assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso. E ali eu terminei o noivado. Eu fui excluída. O pastor da igreja, ele não me deu confiança porque eu terminei o noivado. E ali eu me afastei da presença do Senhor. Eu não vou dizer que eu me desviei, porque quando eu me desvio, eu busco outras coisas, eu adoro outros deuses. E eu fiquei 10 anos afastada, eu não desviei. Aleluia. Eu nunca adorei outro Deus, eu nunca fui em busca de outra fé. Mesmo no mundo, eu buscava, eu orava, às vezes eu ia na casa do Senhor. Às vezes quando eu tinha a oportunidade, eu ia num culto, eu ia no outro. Aleluia. Mas eu me afastei. Por quê? Porque quando eu precisava de um abraço, quando eu precisava de uma palavra amiga, essa pessoa ela não me abraçou. Ela virou as costas para mim. Aleluia. Mas aqui eu sempre tive, eu falo com meu esposo, que a gente foi feito realmente um para o outro, né? Jesus não une pessoas, Ele une propósito. A gente tem a mesma convicção, irmão. Quando eu olho para uma pessoa, eu consigo discernir, eu consigo ver. Era como se eu visse lá dentro da pessoa. Eu sei se a pessoa é confiável, se não é. Eu sei se é boa, se não é. E
geralmente nunca erra, irmão. O meu julgamento, ele nunca erra. Aleluia. Então, quando eu ali falei com aquele pastor que eu ia terminar aquele noivado, porque não era de Deus, foi precipitado, não era de Deus, ele virou as costas para mim. Mas eu nunca deixei de pedir. Mesmo quando eu me afastei, eu fiquei longe dos caminhos do Senhor. Muitos aqui me conhecem, outros não, mas muitos me conhecem. Aleluia. Eu me afastei, aleluia. Mas irmão, eu nunca fui uma filha ruim para minha mãe. Eu sempre fui uma filha boa, aleluia. Eu não tinha vícios de bebida, eu nunca usei droga. Porque todo o cenário da minha vida, eu poderia ter sido uma prostituta, eu poderia ter sido uma usuária de droga, mas eu creio que eu fui escolhida e separada desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Eu tinha acesso, irmão, desde pequenininha. O meu pai usava droga. Eu era acostumada, meu pai chegava dentro da cidade, ele me pegava na casa da minha mãe, ele me levava lá por Linda Águia, para o Morro do Escolate. Eu fui acostumada a viver no meio desse povo. Então, para mim, isso não era novidade. Mas eu era diferente, eu nunca tive curiosidade, aleluia. E Deus, mesmo que a minha mãe também não nasceu num lar cristão, a minha mãe, ela foi muito sábia. Ela tem uma fé muito grande, apesar dela estar, desviada. Ela realmente está desviada, porque ela agora virou católica, então ela está desviada. Mas eu oro todos os dias para Deus trazer ela de volta para a presença dele, porque assim como ela orou por mim muitos anos, para Deus me trazer de volta, eu oro para Deus trazê-la de volta. E ali a minha mãe, ela sempre teve um discernimento muito grande. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém sobre fé, sobre filhos, eu sempre falo com a pessoa: aprenda a conversar com o teu filho e a sua filha. Porque a minha mãe, ela sabia que o meu pai usava droga. Então eu tinha acesso, aleluia, dentro do carro dele tinha. Eu tinha acesso às pessoas que também usavam, aleluia. Só que a minha mãe, ela sempre falava para mim: minha filha, nunca seja curiosa. Nunca seja curiosa a experimentar nada. Aleluia. E eu sempre segui o conselho dela, irmão. Eu nunca fui curiosa, eu nunca tive curiosidade em saber o que era a cocaína, o que é o crack, que na minha época não tinha isso, agora que tem. Na minha época era só a cocaína e a maconha. Mas eu nunca tive a curiosidade. Mas todos os meios me levavam a ser uma usuária. Porque eu fui muito julgada na vida. Muitos falavam que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ter nada, que eu não ia dar em nada, em que eu ia ser uma fracassada. Mas eu sempre tive a minha fé firmada no Senhor. Eu sempre sustentei a minha fé, porque eu sempre falava com o Senhor: Senhor, eu não quero ter o mesmo destino da minha mãe. Eu não quero casar com um homem de trecho. Eu não quero ter filho e meu filho ser criado sem pai. Então, quando o Senhor, irmão, eu falo que o Senhor, Ele cumpriu aquilo que eu pedi para Ele. Ele me deu infinitamente mais do que eu pedi. Aleluia. O Senhor, Ele não só me deu um namorado, Ele me deu um esposo. Aleluia. O Senhor me tirou de dentro de Miraí e me levou para Boa Família. Uma terra estranha, uma terra não é tão longe daqui, mas é uma terra onde eu não conhecia ninguém. E eu mergulhei de cabeça, eu fui, mesmo desviada. Aí ali eu casei, eu fui morar ali em Boa Família. Aleluia. E a gente sempre falava: a gente quer ter filhos. Ah, mas vamos esperar, A gente precisa guardar dinheiro, a gente precisa ter as finanças, Irmão, e o Senhor, quando eu menos esperei, eu estava trabalhando e passando muito mal, muito mal. Eu lembro que eu estava ali na pracinha da prefeitura esperando um ônibus e eu falei com uma amiga assim: nossa, eu estou passando muito mal. Ela falou assim, ela me chamava de nega, compra um teste de gravidez, faz um teste de gravidez. Falei com ela: não, você está doida, eu não posso ter filho. A doutora já falou que para me ter filho eu tenho que fazer tratamento. Irmão, mas ela falou assim: por desencargo de consciência, compra e leva para sua casa. No outro dia, era 12 de outubro, ela falou assim: você faz de manhã. E ali eu comprei e eu fiz. E quando eu fiz aquele teste, irmão, eu fiquei assim,
paralisada. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou arrumar? Não estou esperando para ser mãe. Não estou preparada para ser mãe. Não estou preparada. Eu não estava preparada para ser mãe. Mas estava nos projetos do Senhor para eu ser mãe. Aleluia. Porque é assim que trabalha. O Senhor trabalha desse jeito, irmão. Eu fugi um pouquinho do texto aqui, trazendo para a minha vida, para o meu testemunho. Por quê? Porque é igual aqui sobre Jairo. Aleluia. Eu convidei, eu chamei o Senhor, eu pedi ao Senhor. Eu fazia um pedido ao Senhor. O Senhor atendeu o meu pedido. Mas Ele tinha algo além comigo. Sabe por quê, irmão? Toda vez que eu orava a Deus, eu falava, Senhor, se o Senhor me der um namorado, eu nem pedia marido, eu pedia namorado. Se o Senhor me der um namorado, eu vou para a casa do Senhor. Eu vou servir o Senhor verdadeiramente. Eu vou voltar para a casa do Senhor. E eu sempre orava a Ele. Porque, irmãos, quem já esteve no mundo sabe como que é. É muito bonito a gente vestir, a gente sair. Eu tinha uma moto, eu adorava ir no forró. Tinha muitos pretendentes. Mas a gente sabe que quando a gente chega dentro da casa da gente, quando a gente deita na cama, só a gente, Deus, sabe o que é. As guerras internas que a gente tem que enfrentar. E eu já estava cansada disso, já estava cansada de relacionamentos frustrados. E eu falei com o Senhor, agora eu não quero mais, Senhor, vou esperar no Senhor. Aleluia. E ali, né, depois disso tudo, Ele me deu, não só o namorado, Ele me deu o esposo. Ele me deu o filho. Meu filho já tinha mais ou menos uns 6 meses. Eu batizei ele na igreja católica. E creio eu que Deus falou assim, e aí, minha filha? Você esqueceu do que você votou? Quando você tivesse um namorado, você ia voltar para a minha presença? Você já tem uma família? Você já é casada? Você tem uma família? Você tem um filho? E o seu voto? Você vai cumprir? Eu nem lembrava de voto. E veio ali sobre mim uma situação muito grande. E que Deus, hoje eu falo até com meu esposo. Ele não gosta muito que conta, não vou entrar em detalhes. Mas eu falo com ele que eu entendo, hoje, eu entendo que Deus usou isso para me trazer para perto dele. Porque Deus sabia que só isso ia me fazer a chegar perante ele. Eu precisava de algo. Porque eu não queria que o meu filho vivesse o que eu mesmo já tinha vivido. Aleluia. Parafraseando aqui, só resumindo. Vamos dizer, o casamento estava em crise. E eu não queria me separar, porque eu não queria que meu filho vivesse aquilo que eu vivi. Eu não queria que meu filho experimentasse aquilo que eu experimentei. Irmão, porque é muito doloroso. Aleluia. Eu luto até hoje. Eu costumo dizer, eu sempre tenho falado com meu esposo, com quem eu tenho oportunidade. Eu luto até hoje. Eu sou uma pessoa, aleluia, que eu não tive falta de nada. Mas eu tive falta do mais importante, do amor. Aleluia. Eu não tive falta de nada na minha vida. Tudo que eu queria eu tinha. Mas eu não tinha um amor. Aleluia. A minha mãe, ela foi o suficiente para mim. Ela fez o que pôde para mim. Mas não tinha como ela dar aquilo que ela não conhecia. Porque ela não tinha. Aleluia. E todos ao meu redor, eles não me davam carinho. Eles me davam dinheiro. Aleluia. Meu pai chegava do trecho, ele me levava para comprar as coisas, sapato, roupa. Mas eu nunca recebi uma ligação no meu aniversário. Aleluia. Eu nunca tive aquele carinho de pai, aquela atenção. Eu queria aquelas coisas. Porque eu sou filha. E eu via ele dando para os outros filhos. De outros casamentos. Então, eu ficava nessa guerra. Então, quando isso aconteceu, essa crise veio, eu falei, meu filho não pode passar por isso. Se eu me separo, se ele casa de novo, como é que eu vou fazer? Meu filho vai sofrer igual eu sofri a vida inteira. E ali, ele não era evangélico, eu comecei, um belo dia, depois já ter levado meu filho ali para batizar, eu falei, Senhor, não dá para viver assim. Não dá para viver na mesma casa desse jeito, do jeito que está. E eu falei com o Senhor, eu vou na igreja. E eu falo com os irmãos, esse ministério ele tem um trabalho muito grande com evangelização, culto ao ar livre. E isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Quando eu voltei para a presença do Senhor,
Eu fui na determinada igreja porque um dia 2 irmãzinhas me entregaram um folheto. Eu poderia ir em qualquer outra igreja, mas eu escolhi aquela igreja, irmão. E era a igreja mais rígida que tinha dentro de Boa Família. E eu escolhi ir naquela igreja. Eu falei, eu vou lá naquela igreja. E eu vou pedir ao Senhor. E eu comecei a ir aos cultos, o ano virou, a gente veio para Miraí. Eu, dei um deslize, bebi um pouquinho na virada do ano. Mas depois eu comecei a pegar firme e falei com o Senhor. Começou janeiro. Até que um dia eu sentei, dobrei meu joelho e falei com o Senhor, hoje é o último dia que eu venho na casa do Senhor. Não fui eu que errei, não fui eu que pequei. A crise não é por causa de mim. Então eu não vou vir mais. Se ele não vier, acabou. Não vou ficar me matando também por causa de filho, não. E quando eu sentei, o Senhor falou comigo, filha, acalma, é no meu tempo. Eu vou fazer, mas é no meu tempo. Aleluia. E o Senhor fez, irmão. Ali a minha fé, ela acrescentou. Ela cresceu. E eu continuei ali buscando ao Senhor. Até que daí um mês, mais ou menos 15 dias, ele começou a ir na casa de Deus. Ele começou a ir na casa do Senhor. E ali ele tomou gosto, ele ia. Só que o pastor, ele nunca fazia um apelo. Então, numa sexta-feira, o filho do pastor estava lá. E aí resolveu fazer um apelo, abraçou ele aceitou Jesus. Até então, a gente ia casar. Olha como é que o inimigo trabalha. A gente, se conheceu, ia casar. Quando meu pai estava na cidade, eu fui lá na minha avó. Falei assim, esse aqui é meu noivo, nós estamos preparados, nós vamos casar. E aí ele falou umas coisas com Josué. E aí ele virou para mim e falou assim, minha filha, para que você vai casar? É bobeira casar. Ele falou comigo, vai fazer o que você precisa. Você está precisando fazer um negócio aí? Vai fazer o que você precisa. E eu boba, Ele falou, eu pago para você. Eu falei, vou fazer, Esqueci do casamento. E o Senhor, ele é tão perfeito, porque quando Josué aceita ao Senhor, logo já vem o desejo de casar. Porque depois que eu, lá atrás eu deixei o casamento de lado para fazer a plástica, eu já não queria mais casar. Eu falei, viver amigado tá bom. Mas quando a gente serve ao Senhor, a gente sabe que é pecado. É fornicação. Aleluia. E o Senhor ali nos deu um pai na fé. Aleluia. E eu sempre falo com as pessoas, valorize o seu líder, valorize o seu pastor. Aleluia. Porque eles são anjos nas nossas vidas. E esse pastor, ele começou ali a trabalhar com a gente, dava oportunidade para pregar, dava oportunidade para cantar. E ali Deus preparou o casamento, nós casamos, o Josué batizou. E quando ele batizou, irmão, assim que a gente ia entrar em comunhão, o pastor da igreja falou assim comigo, olha, Yasmin, só que tem um porém. A nossa igreja não é permitido cabeleireira. Falei com ele, então não dá para mim. Como que eu vou fazer? Esse é a minha profissão, é o que eu sei fazer. Ele falou assim, não, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. E ali o Senhor, trabalhou, não sei o que ele fez, acho que ele conversou com o presidente, vice, até que o vice foi lá na nossa congregação, conversou comigo, falou comigo, olha, evita de postar, evita de cortar cabelo, mas pode trabalhar, até quando Deus quiser. Pode trabalhar no seu trabalho. E Deus permitiu a gente ficar ali naquele lugar. Era uma igreja muito rígida. Uma igreja que não podia pintar a unha, não podia raspar as pernas, não podia usar bota, não podia usar meia calça, não podia usar nada. E era uma igreja que eu amava, uma igreja que eu gostava. Só que, irmão, lá em Boa Família, eu morava em cima da aliança com Deus. Aleluia. Eu morava em cima da aliança com Deus. E ali, quando eu via, às vezes, os cultos me chamavam a atenção, porque era diferente da igreja que eu ia. A igreja que eu ia, eu sentia Jesus, eu sentia o fervor, mas era diferente, era uma igrejinha pequenininha. Era como se fosse só esse pedacinho da igreja aqui. E eu fiquei interessada aí. Só que o Josué não quis ir comigo. E eu até fui por um tempo. Mas eu falei, nossa, é muito ruim, o casal ele tem que andar junto. A fé ele tem que ser junto. A obra, ela tem que ser junta. Não pode eu ir para um lado e ele para o outro. Porque chegava dia que eu ia para um lado. Às vezes eu chegava aí para Vieiras.
com o dirigente de lá e ele ficava em casa com o menino. E aí, quando ele tinha culto, eu não tinha culto, eu ficava em casa. Então, estava desencontrando. E aí, eu voltei para a igreja. Voltei para o lado dele. E ali, depois, o Senhor preparou. Ele mesmo quis sair, ele mesmo quis vir para a aliança. E nós estamos aqui hoje, irmão. Falando da palavra de Deus, que não é fácil, que nós passamos dias difíceis. Durante todo esse processo, o Senhor, né? Ele me agraciou com mais um filho. Ele me deu a Laura. Porque quando a Laura, irmão, veio, é por isso que eu falo, a gente tem que ter fé e acreditar no que o Senhor pode fazer. Aleluia. A Laura veio num cenário e que era um caos total. Aleluia. Eu trabalhava, Josué trabalhava, mas nós passamos muita dificuldade. Minha mãe ajudava, o pai dele ajudava, a mãe dele ajudava. E eu pensei, Senhor, e como que o Senhor vai me dar uma filha agora? Como que eu vou fazer com mais uma filha? Aleluia. Mas o Senhor, irmão, quando Ele dá, Ele sustenta. Porque hoje em dia, nós nunca mais passamos o que passamos quando tinha só o Heitor. A Laura veio como uma virada de chave na minha, principalmente na minha vida. Porque quando a Laura nasceu, Deus tratou comigo. Eu era uma pessoa em que eu não faltava a nenhum dos cultos. Eu trabalhava aqui, mesmo barriguda, eu chegava em casa quase 7 horas, trocava de roupa, tomava banho, ia para a igreja. Eu não faltava a todos os cultos, eu ia nos cultos, eu pregava, eu cantava, eu fazia tudo, mas eu era uma pessoa que murmurava. Eu era uma pessoa que reclamava. Quando eu tinha algum problema, eu falava assim, Senhor, eu quero morrer. Eu lembro que quando teve a enchente aqui, eu já estou terminando só para acrescentar na fé dos irmãos, o que o Senhor Ele pode fazer na minha e na sua vida. Se Ele fez na minha, Ele pode fazer na sua. Teve enchente, e ali meu salão era na Lacerda Werneck. Como eu fui criada apenas com o dinheiro, todo problema que eu tinha, eu falava, eu vou recorrer ao meu pai. Então, quando o meu salão ele inundou, eu perdi tudo. Eu só acordei de manhã com as pessoas ligando, ó, entrou enchente do seu salão. Quando eu e o Josué chegamos aqui, lá estava tudo tomado de lama. Então, eu rapidamente recorri ao meu pai terrestre. E ali o meu pai terrestre falou comigo assim, olha, eu vou te ajudar. Mas não ajudou. Aleluia, amém por isso, porque eu cresci através disso. E depois, passou uns dias, a esposa dele me mandou umas mensagens, me ameaçou e tudo. Enfim, hoje em dia a gente não conversa mais. Mas o Senhor, ali eu consegui, né? O Senhor proveu o salão todinho de novo para mim. Novo, com tudo novo, do jeito que eu sonhei. Do jeitinho que eu sonhei. Sem precisar dele. E eu aprendi. E eu falei com Deus. Porque naquele dia que a mulher dele me mandou as mensagens, a mulher me ameaçou. Eu tomei um monte, mesmo eu servindo ao Senhor, conhecendo quem o Senhor era, eu ainda tinha minhas guerras internas. Então, eu fui lá e tomei uma cartela de remédio. Eu tentei suicídio. Aleluia. Às vezes a gente acha que só vir na igreja tá bom, é ótimo. Não, irmão. Tem gente doente dentro da igreja também. Aleluia. E ali, eu tentei. Meu esposo conseguiu reverter, não fui no hospital, nada aconteceu. E vinha o carnaval, o Senhor preparou uma pessoa, essa pessoa me pegou, me levou para a praia. E lá Deus tratou muito comigo. Deus tratou muito no meu coração. Deus falava comigo, olha filha, olha como que eu cuido de você. Essa pessoa não é nada sua, ela não tem laço familiar nenhuma. Ela te trouxe para este lugar, ela está bancando tudo para você. Olha como eu cuido de você. Quando eu voltei daquela praia, eu voltei falando, nunca mais eu tento tirar a minha vida por causa do meu pai ou por causa de ninguém. Mas eu ainda murmurava, irmão. E quando eu voltei da praia, passou uns 2, 3 meses, eu engravidei da Laura. E ali eu falava com o Senhor como que eu ia fazer, porque a dificuldade era muito grande. Eu trabalhava aqui em Miraí, tinha que pagar almoço, ou então eu tinha que ir na casa da minha mãe, eu tinha que subir morro, eu não gostava de subir morro, e aí eu ficava comprando almoço, ficava comprando coisa, então eu gastava muito, meu gasto era muito grande. Eu falava, não tem como ter outro filho. E eu lembro que um dia chorando no meu banheiro e fazendo a obra do Senhor, irmão.
Às vezes era eu pregando para o Josué, Josué pregando para mim, eu cantando 4, 5 hinos, Josué pregando, e não tinha ninguém na nossa congregação. Mas nós não murmurávamos. Nós íamos para a igreja, nós abrimos a igreja, fechamos a igreja, fazíamos o culto. E ali eu lembro um dia no chuveiro chorando, eu falei: Senhor, eu sou tua serva. Senhor, eu sou reta diante do Senhor. A minha filha não vai ter nada. E ali eu fiz um voto com o Senhor. Falei: Senhor, se tiver tantas coisas aqui, é porque o Senhor vai prover tudo para mim, irmão. E eu fui contando. Tinha 1, tinha 2, tinha 3. E eu tinha proposto 6. Quando chegou no 5, eu não vi mais nenhum. E ali eu falei assim: tá bom. O Senhor está tratando comigo, eu vou aceitar. Quando eu abri a porta do box para enxugar, pegar a toalha para enxugar, eu vi o cesto. E ali as lágrimas rolavam, porque o Senhor estava falando comigo: filha, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de tudo. E depois desse dia, irmão, só começou a chegar as coisas para Laura. Já estava com 6 meses já de gravidez, ela não tinha nada. As coisas começaram a chegar, a chave foi virando. E quando chegou na hora de ganhar a Laura, e o dinheiro para pagar? Não tinha o dinheiro para pagar a cirurgia. E aí a gente ficou assim: como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E mais uma vez Deus proveu. Uma pessoa chegou para a gente e falou: a gente vai te emprestar o dinheiro, quando der você paga. Eu falei com o Josué: não aceita. Nós já passamos dificuldade sem ter dinheiro emprestado. Se nós pegar esse dinheiro emprestado, nós não vamos conseguir pagar e a amizade vai acabar. Então não vamos aceitar. Falei com ele: vamos na fé. Falei: eu vou exercer a minha fé. A minha filha vai nascer. E ali, Deus proveu, Deus arrumou tudo. Eu cheguei lá no hospital, em Muriaé, a moça só falou assim comigo: você é Yasmin de Mirai? Eu falei: sim. Amiga de fulano de tal? Sim. Pode preparar que eu vou fazer a cesárea. Ganhei a Laura. Menina linda, saudável, grande. Falei, né, realizada. Bem. Mas ainda eu precisava de um tratamento de Deus. Deus precisava me moldar para ser quem eu sou hoje. E às vezes é necessário, às vezes Deus vai criar uma circunstância na sua vida para você, né, se chegar perto dele, porque eu precisava me achegar. Eu estava no ambiente de Jesus, né, eu estava na casa do Senhor, mas eu não conhecia ele verdadeiramente. Eu não sabia o que ele poderia fazer. E só para terminar, irmãos, quando eu ganhei a Laura, eu tive alta do hospital. Quando eu bati em casa, eu comecei a passar mal. Fiquei 10 dias em casa ruim. Quando foi no 10º dia, Josué falou comigo: arruma alguém, leva você no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha pressão estava 21. A moça falou assim: você não está sentindo nada? Eu falei: não, estou normal. Eu só vim aqui por causa da minha infecção na urina e a minha febre. Só por isso. Não estou sentindo nada. Quando eu cheguei lá em cima, que eles me fizeram os exames, a menina falou assim comigo: olha, você não vai ter alta, porque esse doutor não te dá alta. Se você quiser trazer sua menina, você traz. E amanhã ele vai te dar alta. Eu fiz os exames tudinho, irmão. Fiz tudo. Sozinha, porque o Josué estava em casa com as crianças. Não tinha quem ficasse com as crianças. A minha mãe aqui, eles não liberaram ela na Cofitap para ela ir ficar comigo. Então a minha mãe não teve férias. Então a minha mãe não pôde ficar comigo. Eu fiquei ali dentro daquele hospital sozinha. Eles me colocaram num quarto com uma viciada, que ela gritava a noite inteira, ela brigava com todo mundo. Ali eu chorava tanto, mas eu nunca questionei a Deus. Eu lembro que as enfermeiras, elas perguntavam para mim assim: Yasmin, você é muito calma. Yasmin, você está muito calma diante da circunstância. Mas eu sabia que era Deus tratando comigo. Eu sabia. Eu passei 15 dias, irmãos, naquele hospital, entre a vida e a morte. Chegou o dia que o doutor chegou no leito do meu hospital e falou comigo: olha, a gente vai usar um caninho e vão lavar você por dentro. Se isso não resolver, nós vamos abrir você todinha. E vamos lavar tudo por dentro. Você vai voltar para o centro cirúrgico. Eu tinha medo, irmão, mas eu tinha confiança em Deus. Falei que nada, meu Deus não vai deixar isso acontecer, não. Eu vou ter alta. E ali chegou no outro dia, ele já mudou. O que ia me levar para o centro cirúrgico já não ia mais. Ele foi para me dar alta. Só que quando foi para me dar alta, meu coração estava batendo a 12, 10, muito fraquinho. E ali eu não pude ter alta.
E aí eles chamaram um outro médico para fazer uns testes comigo, até que constatou que era um remédio que eles estavam me dando, porque deitada eu tinha uma pressão, sentada eu tinha outra, em pé eu tinha outra. E a minha melhor pressão era sentada. E aí quando eu descobri que a minha melhor pressão era sentada, eu usei a estratégia. Falei, já que a minha melhor pressão é sentada, eu já não aguento mais ficar nesse hospital. Falei, toda vez que eles foram medir a minha pressão, né, colocar aquele negócio no dedinho para ver quanto o coração estava batendo, eu vou ficar sentada. E eu vou acabar de melhorar em casa, porque Deus é comigo. Ele me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. E eu não murmurei, irmão. Por incrível que pareça, eu passei por essa prova todinha. Dias sozinha. Até que um dia eu acordei toda ensanguentada. Eu lembro que eu tirei uma selfie e falei com a minha mãe assim, eu vou morrer aqui sozinha. Aí foi que conseguiram liberar minha mãe, para minha mãe ir para Muriaé para ficar comigo. Aí foi que eu agravei, aí foi que descobriram que eu estava com infecção. Mas nesse período todo eu já não murmurava. Olha como que Deus trabalha. A pessoa que lá atrás murmurava, que lá atrás queria morrer, agora que estava na beira da morte não queria mais. Então aquilo que você pede, você tem que sustentar. Você pediu a morte, você está preparado? Você está preparado para morrer? Porque, irmão, quantas vezes eu pedi a Deus para me levar, mas quando eu vi ela de perto, eu não quero. Falei, Senhor, eu tenho 2 filhos agora, não quero mais não. Eu vou te servir. E eu voltei dali moldada, eu voltei dali diferente, porque Deus tem as maneiras de tratar. Mas é necessário, gente, a gente ter fé. E é isso nessa noite. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração sobre Jairo. Ele me permitiu contar um pouco do meu testemunho para vocês, para acrescentar fé. Porque, independente do que você passa, do que aconteça, eu tinha o decreto. Minha mãe olhava para mim, minha tia Tereza, trabalha na policlínica, falava, eu achava que nem viva você saía desse hospital. Muita gente falava que eu não ia sair viva, mas eu cria no Deus que eu sirvo. Eu sabia que eu ia sair daquele lugar, que aquilo ali era só um tratamento, era só temporário. Aleluia. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, louvando a Deus, agradecendo, dizendo a Ele que Ele é o único Salvador. Quando eu tenho a oportunidade de convidar alguém para a igreja, eu convido, porque eu fui chamada pelo Senhor. Eu fui moldada pelo Senhor. Então permita Deus te moldar. Use a sua fé e permita Deus te moldar. Mesmo que doa, mesmo que você sofra, permita Deus te moldar. Porque é dolorido passar pelo moinho, ser o barro, né, na mão do olheiro. Mas é perfeito quando Deus te molda da maneira que Ele quer. Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade.